Olá, professor Guilherme. Meu nome é Danilo Christensen e eu faço parte do grupo com o Gustavo Chagas, o Rafael Strack e o Gabriel Julek. E nós desenvolvemos um software de dimensionamento preliminar de bombas para transporte de água entre reservatórios. Para isso, foram importadas algumas bibliotecas, como a Combo Box, onde essa Combo Box é um seletor com algumas opções. No nosso caso, as opções foram ferro fundido, PVC e aço. Também foram importadas as bibliotecas MessageBox, TTK e C-Types, essas sendo responsáveis para fazer a construção gráfica, para conseguir coletar os dados que o usuário digita via teclado e também para mostrar o resultado final, né? No caso, a altura manométrica da bomba e a potência elétrica consumida pelo conjunto elevatório. E também foi importado a biblioteca Math, que é para fazer o cálculo do π, do número π. Também foram utilizadas algumas constantes, como o peso específico da água sendo igual a 10.000 Newton por metro cúbico, a viscosidade sendo igual a 10 elevado a menos 6 metros ao quadrado por segundo, e também implementamos a classe MinhaGui, que na realidade é a construção da interface gráfica. Aqui a gente escolheu algumas configurações. Aqui primeiramente é a fonte do título, sendo Arial 12 bold, a fonte padrão sendo Arial 10, as fontes do botão. Aqui na realidade é o título principal, onde tem o texto dimensionamento preliminar de bombas para transporte. E aqui vai ser feito a implementação das entradas. Aqui na realidade é para a gente pegar e fazer os campos onde o usuário vai clicar para digitar aquelas variáveis de entrada, sendo elas a vazão, o desnível entre reservatórios, o diâmetro da tubulação e o comprimento da tubulação. Todas elas implementadas aqui com as margens adequadas para ficar bonitinho no nosso software. E também foi implementada a seleção, que eu falei anteriormente, com a margem correta. E no nosso caso, os materiais de tubulação, né? O ferro fundido, o PVC e o aço. Também foi implementado o botão aceitar e o botão sair, com suas respectivas funções, né? Aqui na função deve calcular é que nós realmente vamos fazer o cálculo e fazer o retorno da altura manométrica da bomba e também o retorno da potência elétrica consumida pelo conjunto elevatório. E para isso a gente criou algumas variáveis, sendo a vazão, o H sendo o desnível entre os reservatórios, D sendo o diâmetro da tubulação e L sendo o comprimento da tubulação. Todos esses dados vão ser atribuídos pelo usuário via teclado. Também aqui nós fizemos uma escolha caso, onde o usuário vai escolher entre o ferro fundido. Se ele escolher o ferro fundido, a nossa variável E, que é a rugosidade, vai receber o valor de 0,30 milímetros. Se ele escolher o PVC, a nossa rugosidade vai ser o valor de 0,01 milímetros. E em último caso, se ele escolher aço, a rugosidade vai ser 0,05 milímetros. Nós fizemos algumas variáveis para ajudar também, para auxiliar no cálculo, sendo A igual a π vezes o diâmetro elevado a 2 sobre 4, isso é a nossa área da tubulação, a velocidade sendo igual a vazão sobre a área, e o número de Reynolds sendo igual a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, que é o 10 elevado a menos 6, que é a nossa constante lá já atribuída lá em cima. E daqui nós temos o nosso fator de atrito. Esse F é igual a 64 dividido pelo número de Reynolds, isso elevado a 8, mais 9,5 de log da rugosidade, dividido a 3,7 vezes o número do diâmetro, mais 5,74 dividido o Reynolds elevado a 0,9, menos 2.500 dividido pelo número de Reynolds, isso daqui elevado a 6, e daí tudo isso aqui elevado a menos 16, e todo o resto elevado a 0,125. Também temos HF, que é a nossa perda de carga,
isso sendo igual a AF, nosso fator de atrito, AL, que é o comprimento da tubulação, vezes a velocidade elevado ao quadrado, dividido pelo diâmetro, vezes 2, vezes 9,31, que é a gravidade. Isso é a nossa perda de carga. Daí também aqui nós temos umas simplificações para conseguir chegar a HM, onde H1 é a altura do reservatório 1, HM é a altura da bomba, né? Tudo isso falando altura manométrica, H2 a altura do reservatório 2 e HF é a perda de carga. Fazendo algumas simplificações aqui nós chegamos que a HN, que é a altura manométrica da bomba, é igual a H, que é o desnível entre o reservatório R1 e R2, somando com a perda de carga, somado a perda de carga, chegamos a HM. E aqui na variável N, que nós vamos ter a potência elétrica consumida pelo conjunto elevatório. Então aqui nós temos que N é igual ao peso específico da água, sendo Newton por metro cúbico, isso vezes a Q, que é a vazão dada em litro por segundo, vezes HM, sendo HM anteriormente calculada aqui, dada em metros. Tudo isso dividido por 0,7, nós temos aqui a nossa potência elétrica consumida, né? Se ela for maior que esse N aqui, for maior que 1000, maior ou igual a 1000, nós vamos ter então a unidade quilowatts, kW aqui. E o nosso N vai ser dividido por 1000. Caso contrário, a nossa unidade vai continuar sendo watts. Aqui é só uma conversão. E daí isso vai ser informado para o usuário, vai ser mostrado numa janelinha. No caso aqui o nosso retorno, que vai ser a altura manométrica da bomba, dada em metros, e a potência elétrica consumida pelo conjunto elevatório, dada em quilowatts ou em watts. Caso o usuário escreva alguma coisa errada, naqueles campos anteriormente falados, que é a vazão, o desnível dos reservatórios, o diâmetro da tubulação e o comprimento da tubulação, vai aparecer uma mensagem de erro, falando que o campo é inválido.